Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Bom, a Sasha acabou fazendo o pronunciamento para responder o expose que o Selbit deu nela. Acho que todos nós estávamos esperando que a Sasha fosse bater o Selbit, mostrar controvérsias na fala dele, tudo aquilo que ele expôs ali no PDF. Todo mundo aqui eu acho que pensou que ela ia tentar refutar ponto a ponto, algo do tipo. Eu acho que isso aqui seria o mínimo, até porque ela tinha que se esclarecer e falar para todo mundo o que estava acontecendo. O Selbit levantou questões bastante pesadas, tá ligado? Refutou muitas coisas ali que aconteciam no relacionamento deles. Não só refutou, como mostrou e também provou que muitas das situações ele era até mesmo inocente. Então o mínimo que as pessoas estavam esperando é que ela fosse tentar se defender. Porém, não foi isso que aconteceu, foi totalmente ao contrário. A guria que antes ficava falando a respeito do Selbit, dizia que ele era abusivo, que fazia um monte de coisa com ela. Dessa vez, quando ela foi contrariada pelo cara que ela sempre acusava, sempre falava que ele era isso, aquilo outro, agora dessa vez ela resolveu não comentar. E disse que quer resolver e que vai resolver isso na justiça, que esse caso já tá até nas mãos do seu advogado. Bom, a Sasha publicou esse vídeo na sua conta no Twitter com exatos 59 segundos falando desse caso. E agora eu acho que tava todo mundo esperando um processamento decente dela, que ela fosse expor algumas outras coisas ou até mesmo pedir desculpas. Mas não, ela resolveu falar algo totalmente ao contrário do que as pessoas estavam imaginando, e que, convenhamos, dá a entender que realmente tudo aquilo que o Selbit expôs pra nós quando se tratava do relacionamento entre eles dois é realmente verdade. E a Sasha se omitir e ficar calada em uma parada tão séria quanto essa é realmente algo muito vergonhoso. Talvez, assim, sei lá, numa hipótese, ela tenha sido orientada pelos seus advogados a não comentar abertamente sobre isso. Porém, ainda assim, eu acho que não é o certo a se fazer. O público, as pessoas que acompanham, que acreditavam nas falas dela, deveria no mínimo saber o que ela acha ou pensa a respeito de tudo isso que o Selbit expôs aí na internet. E você ficar calada e falar que só vai resolver isso na justiça é o mesmo que dar um tapa na cara de todo mundo e ignorar os fatos que já foram mostrados. Oi, gente. Muitas pessoas queriam que eu me pronunciasse, então eu tô aqui. Eu queria começar dizendo que eu tô tão chocada quanto vocês. Eu não vou entrar em detalhes PDF caso a caso, porque eu sei o que é mentira, eu sei o que são meias verdades, e quem vai lidar com isso são os meus advogados. Eu sempre fui contra linchamento, principalmente quando envolvia as mulheres ao redor do dito cujo, e eu fui bem vocal sobre isso. Essa situação toda, expor tudo, sempre deu muito ruim pra mim, desde o começo, sempre foi muito prejudicial pra mim. Então, por isso que eu acho que eu não quero mais me expor publicamente. Quem vai lidar com isso não é a justiça da internet, é a justiça mesmo. E eu não tive medo antes, não vou ter medo agora. E eu tô muito bem amparada. Valeu. Ok, eu não sou advogado. Isso aqui que eu vou falar é apenas uma opinião minha. Porque olhando pelo lado do público e não falando essas paradas que envolvem justiça, processos, denúncias, enfim, esse pronunciamento da Sasha foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. Sério, foi muito ruim, mano. Primeiro que ela não quis comentar absolutamente sobre nada, mas também o jeito que ela tava falando, a transparência ali naquele caso, era realmente assim uma parada que parecia que ela não tava dando assim tanta importância. Porque ela já começa dizendo que tava chocada. Mano, eu não sei se ela é cínica ou ela só tá fingindo. Porque isso aqui, cara, é realmente intancável. Porque eu tenho certeza que todo mundo que viu isso aqui esperava mais. O Selbit levantou vários pontos bastante importantes e que sem dúvidas nenhuma a gente até precisava ver o lado da Sasha nisso. Todo mundo aqui tava esperando ela falar alguma coisa, algo que fosse acrescentar algo, não importa o que seja, mas isso aqui, falar desse jeito, não dando importância ao caso, falando que só vai resolver isso na justiça, só tá provando que ela é realmente uma pessoa muito hipócrita, porque quase sempre a gente via Sasha falando do Selbit, colocando ele como isso, como aquilo outro, mas agora quando ele tava mostrando o seu lado, a menina resolveu ignorar e falar que não quer mais comentar sobre esse caso. O que realmente, volto a dizer, é uma parada muito vergonhosa, porque vamos lá, o mínimo que eu acho que ela deveria fazer ou ter feito era falar desses abusos sexuais que ela disse que sofria com o Selbit enquanto eles iam ter relações sexuais. Isso aqui era o mínimo, porque foi por causa dessa situação, dessas falas dele com o cara, que fez ele fazer esse PDF de 19 páginas para expor toda a situação envolvendo o relacionamento deles dois. Ou seja, o Selbit ignorou todas as outras situações, sabe, mano? Mesmo que fosse coisas que estavam afetando diretamente a sua vida, tanto pessoal como também até
mesmo amorosa, porque até hoje em dia a sua atual namorada sofre hate porque ela namora ele. Ainda assim, eles dois continuaram juntos, persistiram e estão aí, justamente por causa das coisas e consequências em decorrência a esse relacionamento que ele teve com a Sasha. Mais de 7 anos o Cellbit suportando todas essas críticas, todo esse hate que ele tava sofrendo, por causa de algo que aparentemente, pela visão que a gente tá tendo agora, ele é inocente. Aí vê a Sasha e faz um pronunciamento vergonhoso desse. A oportunidade perfeita para ela mostrar o seu lado seria essa, mas ela não quis se precaver e resultou nesse pronunciamento mequetrefe aí. Bom, as pessoas no Twitter não estão gostando muito, como também não tem como você gostar também, né, rapaziada? Sendo bem sincero, parecia ter uma parada bem normal, sabe? Ela tava falando como se ela não tivesse nem aí. Enfim, essa aqui foi uma visão minha, tá? Tô falando que ela não tava ligando pra isso, mas aparentemente parecia que ela não estava mesmo. Bom, eu não sei se é cedo pra concluir isso, mas teoricamente podemos dizer agora que tudo que o Cellbit revelou talvez seja realmente tudo verdade. Detalhe, tô falando apenas do relacionamento dele com a Sasha, não das coisas pessoais que aconteceu com ele. E olha que ele ficou mais de 7 anos guardando tudo isso, mano. Por isso que eu volto a repetir, mano, ele foi muito homem pra aguentar toda essa pressão, porque o mundo todo tava nas suas costas. Ele teve vários momentos oportunos pra até falar isso pro público, só que ele não fez. Talvez ele queria até proteger a menina, sabe? Mesmo, tipo, depois de tantas coisas que eles passaram juntos, que fizeram muito mal pra ele, ainda assim eu acho que ele pensou na menina e não quis expor ela. Pois é, mano, realmente o Cellbit foi pra cacete nisso. Tancou todas as críticas injustas que ele tava sofrendo, agiu como se nada tivesse acontecendo, assumiu a culpa, falou até mesmo que tava fazendo terapia, enfim. Isso aqui foi realmente uma das coisas mais pesadas que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu não teria cabeça pra passar por tudo isso. Eu sabendo que eu sou inocente, ainda assim, ver um monte de gente, milhares de pessoas me criticando toda vez e sempre volta e meia repetem e vivem essa história como se eu fosse o vilão principal dela, eu acho que sim, eu não teria cabeça pra isso. Só que agora a verdade veio à tona. Ela foi longe demais. Porque isso que ela disse pro Cellbit, acusar ele de ser agressor sexual, é uma das coisas mais sérias e pesadas que eu já vi. E seria óbvio que dessa vez ele não ia ficar calado. E ele fez certo em se defender, mano. Ainda mais agora, depois desse suposto pronunciamento da Sasha. O público que antes era contra o Cellbit, agora está a favor. Todas as críticas que eram direcionadas a ele, agora estão sendo direcionadas a ela. Esse embate eu acho que está longe de acabar, rapaziada. Como eu falei, eu acho que tudo aqui vai ser resolvido mesmo na justiça. A Sasha já disse isso, que já entrou em ação, que já conversou com seus advogados, e por outro lado eu acho que o Cellbit vai estar fazendo o mesmo. Porque ela até chegou a dizer, né, que muitas das coisas que o Cellbit disse ali foram mentiras. Bom, isso foi o que ela disse, só que ela não provou quais foram essas mentiras. Porque agora é fácil, né? Passou 7 anos atacando o cara, mas quando ele resolveu agora mostrar o seu lado, ela resolve entrar na defensiva e não quer mais comentar nada a respeito desse caso. Bom, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu não sei se vocês vão concordar com a minha opinião, mas esse pronunciamento da Sasha foi um dos pronunciamentos mais horríveis que eu já vi na minha vida. Ela tá disputando pau a pau pra ver quem é que ganha, seja ela, a Haluka ou até mesmo o RK Play. Tô disputando pra ver quem teve o pronunciamento mais horrível aqui na internet. E também tem aquela questão, isso aqui eu acho que não dá nem pra ser chamado de pronunciamento, apenas dela falando que vai processar e pronto. Enfim, mas como eu falei antes, essa é apenas a minha opinião. Se vocês acham que eu estou errado, que esse pronunciamento da Sasha foi bom ou algo do tipo, deixa aí nos comentários, porque eu tô muito curioso pra saber o que vocês pensam. Porque se teve pessoas que gostaram do que a Sasha disse, pô, pelo amor de Deus, rapaziada, vamos lá, né? O mínimo que todos nós estávamos esperando era dela comentar, pelo menos a questão dela ter acusado o cara de ser abusador. Mas não, ela ignorou isso. Ou pelo menos falar lá da época que ela tava namorando um pro player e traía ele com o Cellbit. Ou vice-versa, né? Porque parecia que ela namorava um e também namorava o outro, não sei. Sei lá, qualquer outra coisa, sabe? Porque, tipo, ela sempre tava comentando, falando que o cara fazia isso, aquilo, outro. Mas agora, quando ela teve a oportunidade de tentar mostrar o seu lado, ela resolveu entrar na defensiva. É isso que eu não entendo, mano. Mas enfim, essa é uma opinião minha. Sou uma pessoa normal, não sou advogado. Talvez eu esteja falando apenas abobrinha. Enfim, tá bom já, né, mano? Vou nem mais estender nesse vídeo. Agradeço a todos, abraços e até o próximo.